De volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, conversando aqui com o deputado Daniel Zen, do Partido dos Trabalhadores, e também o deputado Major Rocha, deputado federal, deputado estadual, e aqui Narciso Osmi. E a palavra fica com o Narciso. Uma das preocupações que me leva, e a maior, foi expressada no programa da Globo News, desse final de semana, apresentado pelo Irã Vac, que estava de férias e foi conduzido pela Renata Lopretti. Aí teve uma promotora, uma procuradora, que ela disse: olha, o deputado que votar contra as 10 medidas contra a corrupção é porque é corrupto. Olha, se você pega o rótulo, 10 medidas contra a corrupção, não era a favor só os 2 milhões que assinaram, não. Era a favor os 200 milhões de brasileiros. Mas Narciso, deixa eu contar uma da outra procuradora, só aproveitar esse gancho que você deu. Eu assisti também, nas redes sociais, uma procuradora fazendo uma palestra para militares, da Polícia Militar. Ela disse o seguinte: vocês só estão autorizados a atirar depois que o bandido atirar em vocês. Ou seja, depois que morrer. Aí não atira. Sim. Então, aí vem, viu, Daniel? Claro que se eu montasse uma ONG para defender crianças de rua, todo mundo é a favor da minha ONG. Claro. Agora, qual o conteúdo, qual o objetivo, como vai proceder isto? Então, o que é que está acontecendo também, o que foi francamente visível, as tais, que eu considero a delação premiada um instrumento valiosíssimo na investigação. Sim. Mas a Lava Jato, nós temos que reconhecer que os vazamentos foram seletivos. Não, e a forma também, né? Prender primeiro, passar não sei quanto tempo preso, até acabar com a força do cidadão. Porque, olha, você, deputado, você que conviveu muito nesse ambiente de segurança pública, você sabe que tem presos aqui no Acre que já foram presos 100 vezes. É preso hoje, solta amanhã. Para ele, uma prisão é uma coisa de rotina. Mas você prender... Ele está em casa lá. Hein? Ele chegou lá e está em casa. Está em casa. Você prender um cidadão que nunca na vida dele imaginou, morava confortavelmente bem. Aí passa o preso, chegou ali imaginando que no outro dia o habeas corpus o liberaria, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, esse cidadão está fragilizado. Fragilizado. Então ele é susceptível E até inventar. a inventar. E pior ainda, quando você prende um bandido já condenado a 30, 40, 50 anos, como é o caso dos doleiros da Lava Jato, e sabe que a única alternativa que ele tem é fazer uma delação premiada. Então, eu acho que se a delação premiada não for bem utilizada, pode se tornar um dos mais perversos instrumentos de investigação. Eu acho que tem que ter limites. A delação, qualquer outro instrumento, qualquer outro instituto do processo penal, tem que ter esse equilíbrio mesmo, senão acaba surtindo efeitos completamente contrários ao invés de servir como instrumento para facilitar e ajudar a investigação, vai virar como salvo-conduto de bandido. É isso mesmo. Então tem que ter. Agora, a delação é importante porque senão também você dificulta demais a produção de prova. Agora, ela não pode ser tomada como prova absoluta. A delação, a informação colhida em sede de delação premiada, ela é no máximo um indício que pode conduzir à confirmação de uma prova. Como a interceptação telefônica. Por exemplo, você não pode concluir um inquérito policial apenas com escuta telefônica, por exemplo. Eu quero voltar em Cruzeiro porque também, na sequência... Eu quero voltar em Cruzeiro. Na sequência de Cruzeiro, dá licença, deputado Danielzinho. À vontade. O que se comenta também é de que o PSDB, porque é uma ação do PSDB, como fiscal que tem a obrigação de ser o partido candidato. O PSDB assume a paternidade por essa. Eu assumo. Eu assumo. Deputado Rocha, é verdade que em outros municípios também o PSDB... Estamos com o pessoal nosso orientado para filmar e denunciar. E assim, fiquem à vontade os outros partidos para fazer a mesma coisa conosco. Acho que tem que ser assim.
Acho que o povo Sena não pode mais Madureira. para todos. Sena Madureira, senador Guilmar, que nós tivemos Também disso, senador desses Guilmar. 2 municípios. Diz que Mas numa tem todo barraquinha uma- daquela lá da Feira do Paraguai em Brasília, você comprou 20 gravadores, foi? Não, hoje qualquer celular faz isso, Narciso. Olha, o celular que A maleta foi dado, 007. o nosso vereador lá, o Clebson, ele perdeu o celular porque foi preso, tá apreendido, né, na Polícia Federal para fazer a perícia. Tem que ser, né? Mas assim, eu acho mas que eu quero ele fazer uma cumpriu o pergunta papel sobre como isso. cidadão. Eu quero Diga- fazer uma diga pergunta lá. sobre isso. Diga lá. Como é que fica o relacionamento PSDB no Acre, que é oposição, PMDB no Acre, que também é oposição, notadamente com relação ao segundo turno aqui, se houver. E o PP. E o PP. Isso. E o PP. Aí o PP, porque você atingiu os 2 partidos. Não, acho que não. O Mas PP vamos lá. tem um vice. Não, tem um vice. O vice não teve implicação nenhuma. Eu tenho que reconhecer que o vice não Zequinha, teve né? participação nenhuma. Isso não posso. Agora sim, em primeiro lugar, eu estou muito bem com a minha consciência. Né? O Daniel não vai poder me acusar de ser míope, só ver um lado. Né? Não, o Daniel disse. Né? Então, O Daniel assim, disse que até se eu você acho- quiser se filiar no PT, ele aceita. Não, eu soube até que eles estão pensando até em aliança. Essa aliança já existiu, né? Olha aqui, PT e mas vamos lá. PSDB no Agora Acre. a Marina já colocou muitas vezes que ela não compreende como é que não... os partidos que teriam afinidades ideológicas para uma coligação seriam o PT e o PSDB. Mas vamos voltar ao assunto de Cruzeiro do Porque Sul. é real, isso Só para me reportar a situação. Acredito que é um fato, o fato de Cruzeiro do Sul é um fato que merece a reprovação, independente do partido político que patrocinou o ato. Né? E nós não podemos amarrar. Então quer dizer que eu só posso denunciar se for do outro lado. Se for do PT. Aí eu tenho que me juntar com quem eu entendo que quem pratica um ato desse, para mim, no meu ponto de vista, não serve para andar comigo. Quer dizer que eu vou ter que me juntar com essas pessoas? Não, acho que não. Rio Branco não tem nada a ver com o Cruzeiro do Sul, são 2 situações diferentes. Aliança de Cianzic não tem nada a ver com o que o Wagner Salles patrocina. Não dá para trazer. O Danielzão estava falando, porque o prefeito lá do interior do Maranhão, do interior de qualquer estado lá, praticou um fato porque é do PT, vai trazer. Não traz, não pode. Cada um responde pelos seus atos. O Wagner Salles certamente vai responder pelos atos dele. Né? Agora, Vocês pediram a cassação dele? pedimos o afastamento dele e a cassação do registro da candidatura. Lembrando que esse crime, ele é um crime de ação Tem previsão pública. legal? E tem É um crime rito de ação sumário, né? pública incondicionada. Então, a obrigação, a legitimidade é do Ministério Público. Nós fizemos mais do que a nossa obrigação. Nós produzimos uma peça, né, com a fundamentação jurídica, com tudo direitinho, e encaminhamos ao Ministério Público, aliás, para que ele possa avaliar melhor. De repente, o promotor ouve o áudio, o promotor que acompanhou o flagrante, de repente ele não se convenceu, mas precisava de alguma coisa. Nós colocamos, reduzimos a termo, fizemos uma petição e está lá. Então, eu estou muito bem com a minha consciência. Qual é o Acho prazo que teria, deputado, para uma resposta? não sei dizer os prazos, Astério, mas o pedido de afastamento foi em caráter liminar. Então, ele tem um prazo bem exíguo, bem curto. E os prazos na legislação eleitoral, até o dia da eleição, eles são muito céleres. Depois da eleição, aí parece que a coisa não anda mais, né? Mas até o momento da eleição, eles são muito céleres. O pedido de afastamento do prefeito Wagner e o deputado Danielzinho pode até colaborar, que também é advogado, ele se dá na lei eleitoral ou em outro âmbito? Olha, eu não domino essa questão eleitoral. O crime é na Mas lei eleitoral, né? Não, eu acho que nesse caso é na legislação... Improbidade, né? Por improbidade administrativa, no eu caso. acredito. Agora, o afastamento do um candidato, eventual sim. pedido de impugnação da Da chapa, chapa, aí aí seria na seara eleitoral. E tem rito sumário nesse caso aí, parece, com a Acredito nova que sim. legislação. Eu também não, apesar de ser bacharel em Direito, mas também não é minha área de especialidade a legislação eleitoral. Eu estou mais para a área do direito administrativo. Mas o rito, nesse caso, tudo que se refere à eleição tem que ter uma celeridade, como disse o deputado. Agora, é bom, Astério, a gente observar também o seguinte. Sobretudo se for um pedido de impugnação de chapa, que a resposta tem que se dar antes da das data eleições. do pleito. Até porque o partido pode substituir. Exatamente. Tem que partido ser dada essa tem oportunidade dada para o partido oportunidade também para do substituir. partido substituir. Se reúne só o diretório e a executiva. Deputado Sena Madureira, o que é que o PSDB, o que é que o senhor tem ouvido assim, porque já foi falado também que tem problemas na eleição de Sena Madureira. Nós tivemos na eleição Senador Guilmar, Nós tivemos problema na eleição derrame passada. de dinheiro, é isso? O atual prefeito isso foi é. denunciado, inclusive respondeu processo, porque patrocinou com recurso público, aliás, o ex-prefeito, patrocinou com recurso público um churrasco para a apresentação de candidatura do atual prefeito, do Mano Rufino.
Isso foi denunciado, o processo correu, no final ele não foi condenado. Né? Mas acredito que com a mudança na legislação a coisa está... Então, nós temos notícias de uso da estrutura da prefeitura, mas mais que isso também. Indícios, notícias de candidatos que estão também fazendo a mesma prática, cooptando, tentando comprar apoios políticos. Isso nós vamos estar atentos, nosso pessoal está orientado. Senador Guiomar, a mesma coisa. Né? Senador Guiomar, a mesma coisa. Senador Guiomar houve uma cooptação geral de candidatos a vereador de vários partidos, né, para apoiar a candidatura do prefeito. Isso, lógico, a suspeita que se tem é que foi na base da troca, né, do que aconteceu, o que foi flagrado em Cruzeiro do Sul. Hoje, nós estamos aí com o nosso pessoal orientado, né, preparado para flagrar. Deputado, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Até duas. O PT se meteu numa encrenca danada, sem disputa interna por candidaturas. Aonde? Aqui no Acre. O prefeito de Rio Branco nunca o PT disputou. Já se sabe, já se tinha como certo que o candidato único daqui seria... Mas deixa eu levar o problema. Você sabe que o PSDB de São Paulo, que é o estado que... A vitrine dos tucanos no Brasil, está passando por uma crise absolutamente incomum. Espera-se que Zé Serra migre para o PMDB. É quase certo que Geraldo Alckmin migrará para o PSB por causa da disputa presidencial. Já está chegando a esse ponto, já estamos fazendo uma briga hoje. Ontem, a própria candidatura, o Zé Serra não apoia o candidato a prefeito do PSDB de São Paulo. Você quer que se diga mais algo? Não. Aqui no Acre acontece, resguardada a devida proporção, a mesma coisa. O Márcio Bittar não apoia o candidato a prefeito. Não, do PSDB, da coligação. Aqui, nem de Cruzeiro do Sul. Mas a minha pergunta é a seguinte. Ontem, o senador de Goiás, que era da UDR, como é o nome? Ronaldo Caiado, disse que possivelmente o PSDB abandonará o governo Temer. No Democratas. Democratas. Antes de ontem, teve um jantar no Palácio do Jaburu, onde estava o Alto Tucanato com o presidente da República, porque o PSDB já disse que ou Temer larga a agenda eleitoreira, ou ele abandona, o PSDB abandona o governo. O senhor confirma desse jantar? Confirma? Confirmo, o jantar eu confirmo. Não confirmo a saída do Serra. Isso é um boato que não é de hoje, já é antigo. Acho que se esses dois tivessem... A minha pergunta, deputado, para o senhor. Vamos lá. Você não tinha feito a pergunta, esse casamento PSDB, DEM, ou especificamente PSDB, governo Temer, vai chegar no altar ou não chega nem na porta da igreja? Vamos lá. O que nos aproximou desse governo foi uma agenda em favor do país. E o PSDB tem isso muito claro. Quando houve a disputa da eleição do presidente da casa, essa disputa temporária, né, que vai ser só alguns meses, serão alguns meses, o PMDB lançou um candidato que era ligado ao PT. O próprio presidente Lula, o ex-presidente Lula, foi pedir voto para ele, que era o Marcelo Castro. Você sabia disso, né? Então, o presidente Temer pediu a ajuda do PSDB, que estava, naquele momento, caminhava para liberar a bancada para votar em quem quisesse. E o Paes procurou a bancada, conversou com a bancada e pediu. Disse que conversou com o presidente para que apoiasse o Rodrigo Maia. E no primeiro turno o PSDB fechou os 51 votos, nós somos 54, mas nós temos 51 na casa, os 51 votos. Teve duas divergências lá, mas acompanharam a gente, que estavam dispostos a votar, acho que, se eu não me engano, eles pediram a mim. Mas votaram, acompanharam o Rodrigo Maia. E nós não podemos, e o que fechou, o que fez com que o PSDB se aproximasse do Michel Temer foi justamente essa agenda em favor do país. É uma agenda que pretende recuperar a economia, que pretende resgatar a credibilidade do país. Agora, nós não podemos admitir, e aí vamos lá, no momento de crise como nós ainda estamos vivendo,
o ministro do Planejamento fazendo uma agenda como pré-candidato, fazendo uma agenda de pré-candidato, jogando no Brasil. Pré-candidato de quê? Pré-candidato a presidente ou qualquer coisa. O que nos aproximou do... Mas de quem? Do Michel Temer? Não sei. Do PMDB. Um pré-candidato. Então, isso, se for dessa forma, nós não estamos dentro. Nós não vamos acompanhar. Mas eu acredito que a coisa ficou bem esclarecida depois dessa conversa. O deputado Daniel Zen, a gente está vivendo uma situação hoje, esse processo de cassação da presidente Dilma, já que nós estamos aqui também tratando da questão nacional. Como é que fica o PT confirmada a cassação, o presidente Lula? Quais serão os rumos do partido? Vocês têm analisado, pensado as alternativas do PT? O prefeito Marcos Alexandre está dando um balizamento novo, um sinal novo, para o partido caminhar, mais flexível, mais aberto. A sua resposta virá depois do intervalo. Ok? Vamos para o intervalo, a gente volta já já.